Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos trazer como tema aqui índices Bovespa que você deve conhecer. Índices do Bovespa que você deve conhecer, tá bom? Aqui estão as nossas redes sociais para quem quiser seguir, tá bom? Lembrando que a gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas sobre a vida. É importante, apesar de não apresentarmos hoje estudos de mercado, gráficos, nem nada assim, é importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho de forma totalmente gratuita aqui, tá bom? Para que todos nós possamos evoluir juntos, tá bom, pessoal? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde o objetivo dele, pessoal, é obter o maior resultado com a maior eficiência, tá bom? E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Quando a gente se mantém assim, a gente se mantém positivamente consistente, não é mesmo? Essas são as engrenagens desse relógio suíço, ou seja, os indicadores do Setup, tá bom? Aqui nós já temos mais de 80 vídeos explicando cada um desses indicadores, como foi desenvolvido cada um, como é o cálculo matemático, porque por trás de cada linha dessa aqui, pessoal, do Setup, há um cálculo matemático, estatístico, probabilístico, tá bom? A gente explica como foi desenvolvido cada um, do porquê da calibragem de cada um, tá? Em especial essa forma própria aqui, ó, que eu criei de visualização do MACD, tá bom? Entre a média rápida e a média lenta, né? Ou seja, a média móvel exponencial de 9 períodos e a média móvel exponencial de 27 períodos, nós temos o MACD. A gente tem um vídeo explicando bem direitinho isso aqui, como foi desenvolvido o Setup JJ, que a gente usava antes o ABV, passamos a usar o PVT, né? O Price Volume Trend, ou tendência de preço e volume, TPV em português, como colocamos a média móvel de 50, depois como colocamos a banda de Bollinger de 50, o porquê dessas calibragens, como é que veio o CCI 50, né? Falamos sobre o Fibonacci do chefe Marco Aurélio Rossi, que a gente usa no nosso setup, Triple Screen do Alexander Elder, figuras gráficas, né? Principalmente estudadas no Thomas Bukowski, né? Na enciclopédia dele de padrões gráficos, sobre candlestick, Steve Nielsen e por aí vai. O movimento de preços a partir das teorias, né, de Dow. Análise técnica clássica, tá? Price action, principalmente de Al Brooks, né? E a gente precisa lembrar sempre, pessoal, que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom? Nunca se esqueçam disso, tá? Essa principal peça tem que estar talvez dentro de um tripé que eu tenho pensado ultimamente, né? Que é o tripé da saúde técnica, da saúde emocional e da saúde física, tá bom, pessoal? Lembrem-se que o nosso resultado nas nossas contas de investimentos vão ser reflexo, né, da nossa vida fora da tela, tá? Então cuidem de vocês mesmos, tá bom? Cuidem de si próprios. Vocês, nós, somos a principal peça de qualquer setup, tá bom? Vamos lá, índices da Bovespa que a gente deve conhecer, que você deve conhecer, Setup JJ. Índices da Bovespa que você deve conhecer. Foi só algum tempo depois que eu comecei a investir que descobri algo muito importante e que eu não fazia ideia que existia. Os índices Bovespa. Você quer dizer índice Bovespa, não é mesmo? Não, é no plural mesmo. Além do famoso índice Bovespa, ou seja, o IBOV, né? Que a gente inclusive opera muito mini índice também, que todo mundo conhece, existem outros índices criados pela própria Bovespa para ajudar os investidores a acompanhar o mercado. Você já percebeu que quando falamos a Bolsa de Valores está subindo, na realidade estamos nos referindo somente ao índice Bovespa? Isso não quer dizer que algumas empresas estejam com os preços caindo. Ou vice-versa, né, pessoal? Comparando banana com banana. Do mesmo modo que o índice Ibovespa dá uma visão geral sobre as principais empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira,
Existem índices que agrupam empresas com outras características em comum, dando uma ideia melhor do que está acontecendo com um determinado setor da economia, por exemplo. Pois é, pessoal, nós temos índices aí de várias classificações, inclusive setoriais da economia, tá? Nós hoje vamos abordar isso, a gente vai trazer boa parte desses índices, os principais, pelo menos a meu ver, tá? E que nos ajudam muito, tá? Ajudam muito a vermos, né? Determinadas coisas. Por exemplo, aqui eu estou na sequência do vídeo, ó, eu estou citando o índice deles, que é o IMOB, né? Que é o índice imobiliário, ou seja, o índice do setor de empresas relacionadas a imóveis, né? Ou seja, empresas de construção civil, empresas de comercialização de imóveis, né? Imobiliárias, e por aí vai, tá? Assim, podemos comparar empresas com suas iguais, para identificar quais construtoras estão tendo um melhor desempenho que a média. Basta compararmos cada uma delas com o IMOB, índice imobiliário, por exemplo. Pois é, pessoal, é o que eu comentei. A gente pode pegar, por exemplo, o MRV e comparar com o IMOB. O IMOB é uma carteira teórica do mesmo jeito que o IBOV, né? Então, o IMOB é uma carteira ponderada, né? Uma média ponderada do setor imobiliário, no qual cada empresa vai ter um peso segundo o seu tamanho, sua capacidade de movimento, coisas que a gente já citou aí no passado, tá? E às vezes a gente vê se a empresa está acima da média do setor, se ela está acima dos seus pares ou não, se ela está abaixo, do porquê, tá? E esse tipo de comparação e classificação é muito importante, é muito legal da gente observar, tá? Porque a gente sempre vai vendo qual setor que é o setor do momento da economia, por exemplo, e por aí vai. Os índices são de grande ajuda para os investidores, especialmente na hora de determinar novas tendências, conforme afirmava Charles Dow, o criador da teoria de Dow, o fundamento da análise técnica. Para quem não sabe, pessoal, Charles Dow também foi o criador do Dow Jones, né? Que é um dos principais índices, não só dos Estados Unidos, do mundo, né? O Dow Jones, o Dow do Dow Jones é de Charles Dow, tá? Vamos lá. Índices Bovespa amplos. Esses índices da Bovespa mostram um panorama do mercado amplo, englobam as principais empresas listadas na Bolsa de Valores de diversos setores e tamanhos. O peso que cada uma tem no índice é ponderado sempre pelo volume financeiro das negociações. Ibovespa. Esse é o índice mais conhecido, né, pessoal? O índice Ibov ou índice Ibovespa, né? Ou índice Bovespa, né? O código dele, o ticker dele é IBOV, né? É o principal e o mais antigo índice do mercado brasileiro. Ele foi iniciado em 1968, tá? Representa fielmente o comportamento médio das principais ações negociadas. As empresas que compõem esse índice representam mais de 80% do volume transacionado no mercado brasileiro e mais de 70% da capitalização do mercado. Pois é, pessoal, eu particularmente tenho uma preferência de operar ações que estão dentro do IBOV, justamente por conta disso, ó, volume, né, capitalização de mercado, o que me dá aqui geralmente a dicotomia que eu sempre falo nos meus vídeos. Prefiro empresas com grandes volatilidades e grandes volumes, né? Grandes volumes, grandes volatilidades. Então, geralmente essas empresas vão estar dentro do IBOV, tá bom? IBRX50, nome do índice, Índice Brasil 50, ticker ou código, né? IBXL. Composto pelos 50 papéis ou 50 ações mais líquidas da Bovespa. Criado para ajudar administradores de grandes carteiras que precisam de ativos com mais liquidez. Possibilita lançamento de derivativos como futuros e opções. Pode ser facilmente reproduzido pelo mercado. É isso aí, pessoal. Olha, talvez esse aqui é um dos índices que ainda as pessoas não conheciam, né? Tá aí ele aí, tá bom? E é fácil de pegar a cotação dele. É só digitar o ticker na sua plataforma, tá? IBRX, nome Índice Brasil, código IBXX. Parecido com o IBRX,
porém composto pelos 100 papéis ou 100 ações mais líquidas da Bovespa. Assim como os outros índices da Bovespa, o IBRX busca refletir o desempenho das principais ações negociadas. Vamos lá, mais outro índice, IBRA, Índice Brasil Amplo, ticker IBRA. Busca oferecer a visão mais ampla possível do mercado acionário, medindo o comportamento das ações de todas as empresas listadas na BMF Bovespa, hoje B3, né, que atendam a alguns critérios de inclusão. Ou seja, esse índice tem o seu próprio critério lá de inclusão nele, né? Mid Large Cap, nome Índice Mid Large Cap, ticker MLCX. Busca medir o comportamento das maiores empresas listadas na Bolsa, na B3, em termos de valor de mercado e capitalização. Ou seja, aqui estão as maiores empresas de fato, né? Essas empresas em conjunto representam 85% do valor total negociado na Bovespa, tá? Small Cap, Índice Small Cap, ticker SMLL. Busca medir o comportamento das empresas de menor capitalização listadas na Bolsa, composto por todas as empresas que não estão incluídas no Mid Large Cap. Ou seja, são dois extremos aqui, né, pessoal? O índice Mid Large Cap, ele propõe de mostrar as maiores empresas em capitalização, né, e movimentação, e a Small Cap o contrário, né? IVBX2, Índice Valor BMF Bovespa, né? Ticker IVBX, desenvolvido em conjunto com a Bovespa, hoje B3, né? E pelo jornal Valor Econômico. Mede o desempenho das empresas com excelente conceito junto aos investidores, composto por 50 papéis ou ações escolhidos de acordo com alguns conceitos de transparência, credibilidade e reputação. IDIV, né, ou IDIV, Índice de Dividendos, ticker IDIV. Busca medir o comportamento das empresas que se destacaram em termos de remuneração aos investidores sob a forma de dividendos, Dividend Yield, ou DY, né? E juros sobre capital próprio, JCP. É composto pelas empresas que apresentaram os maiores dividend yields dos últimos 24 meses, ou seja, dos últimos 2 anos ou 8 trimestres, né? É interessante esse índice, pessoal. Aqui a gente tem uma ideia das empresas que estão pagando mais lucros, né? Dividend yields e juros sobre capital próprio, né? Já é uma peneira feita aí para que a gente busque mais facilmente quais são as empresas, as melhores vacas leiteiras, né, como a gente chama do mercado, né? Claro que a gente não deve se limitar a isso, mas é importante, é um dado importante esse índice, tá? Índices Bovespa setoriais. Esses índices Bovespa oferecem uma visão segmentada por setores. Foram desenvolvidos índices para cada um dos principais setores da economia, o que não impede que uma mesma empresa esteja em 2 índices setoriais simultaneamente. IEE, nome Índice de Energia Elétrica, ticker IEEX. O primeiro índice setorial da Bovespa, o Índice da Energia Elétrica, IEE, foi lançado em 1996. Mede o desempenho do setor da energia elétrica, composto pelas ações mais significativas do setor elétrico, exemplo, CESP, CEMIG, CPFL, Eletrobras, Eletropaulo, AES Tietê, que hoje é AES Brasil, Light, etc. INDX, né? Índice do Setor Industrial, ticker INDX. Índice do Setor Industrial, INDX, desenvolvido em parceria com a Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. Tem o objetivo de medir o desempenho das ações mais representativas do setor industrial brasileiro, né? Entre outros critérios, as empresas consideradas devem estar entre as 50 mais negociadas da Bovespa. Exemplo,
Ambev, Alpargatas, Even, Hering, que hoje é do grupo Soma, né? Lupatec, WEG, Metallev, Marfrig e etc. Pois é, pessoal, a gente tem um índice do setor industrial, por exemplo, né? No qual a gente pode pegar a Ambev e comparar com o setor. Será que a Ambev está melhor do que a média? Está abaixo do que as empresas que o compõem, né? Nós já fizemos gráficos comparativos aqui, a gente tem um vídeo, tá? E que mostra muito essa comparação aí intrasetores e tudo, tá bom? E também do Ibov com os próprios índices setoriais, tá? ICON, Índice de Consumo, código ICON, mede o desempenho das ações representativas dos setores de consumo cíclico e não cíclico. É composto pelas empresas mais representativas e mais líquidas desse setor, né? Setor comercial. Exemplo, Anhanguera, Ambev de novo, repetiu aqui, Amil, JBS, Lojas Americanas, Alpargatas, Odontoprev, Magazine Luiza, Lojas Renner, né? Eu trago aqui mais também Via, né? Que era a antiga Via Varejo, e por aí vai, tá, pessoal? IMOB, Índice Imobiliário, ticker IMOB, mede o comportamento das ações representativas dos setores da atividade imobiliária, construção civil, intermediação imobiliária e exploração de imóveis. É composto pelas empresas mais representativas e mais líquidas desse setor. Exemplo, Grafisa, MRV, Tecnisa, JHSF, Even, Iguatemi de shoppings, né, BR Properties, que se fundiu, né, agora já com o grupo Sona aí, né? Multiplan, BR Malls, a BR Malls que fez que se fundiu, né? Não foi a BR Properties, BR Malls. IFNC, Índice Financeiro, código IFNC, é o setor dos bancos, né? Das financeiras. Características: mede o comportamento das ações representativas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros. É composto pelas empresas mais representativas e mais líquidas desse setor. Exemplo, Itaú Unibanco, CETIP, Santander, Sul América, Bradesco, Porto Seguro, Banco do Brasil, né? E por aí vai, tá, pessoal? Cartões de crédito, né? Como o Cielo e por aí vai. IRBR, né? Instituto de Resseguro. IMAT, Índice de Materiais Básicos, ticker IMAT, mede o comportamento das ações representativas do setor de materiais básicos. É composto pelas empresas mais representativas e mais líquidas desse setor. Exemplo, Braskem, CSN, Gerdau, Vale, Usiminas, Suzano. Aqui eu preciso fazer um registro, pessoal, que Vale praticamente carrega esse setor, tá? Esse índice, o IMAT, não quer dizer que ele vai junto, né, ipsilíteres, mas ele segue muito. A Vale é muito grande perto de todas as outras empresas, né, do setor. Ela praticamente que engole o setor aqui, mas é um índice importante, tá? E que eu acompanho muito, com muita atenção. Esse índice, todos esses índices, tá? Útil, UTIL, Índice de Utilidade Pública. Código, né, ou ticker, UTIL, útil. Mede o comportamento das ações representativas do setor de utilidade pública, que é energia elétrica, água, saneamento e gás. É composto pelas empresas mais representativas e mais líquidas desse setor. Exemplo, CESP, Comgás, Sabesp, MPX Energia, Copasa. Esse índice aqui, pessoal, eu preciso fazer uma crítica construtiva, tá? Eu acho que existe uma falha aqui. Esse índice, acredito eu, não deveria ter o setor de energia elétrica junto a ele. Porque o setor de energia elétrica é tão grande que acaba engolindo o setor. Então, esse índice útil fica muito parecido com o IEX, né, com o índice o próprio índice do setor de energia elétrica, tá? Pelo fato dessas empresas terem um poder de ponderação muito grande em cima da média do setor.
eu acredito que seria melhor que esse índice aqui trouxesse somente as outras empresas, né, do setor de água e saneamento e gás, tá? E não trouxesse as empresas do setor de energia elétrica, tá? Poderia ser o índice de utilidade pública, exceto energia elétrica, por exemplo, alguma coisa assim. Ou ser criado um novo índice com isso, tá? Porque uma hora eu vou deixar novamente esses gráficos comparativos. Nós temos, como eu falei, eu vou ver se eu deixo até na descrição aqui, ou em um card, tá? Esse vídeo dos gráficos comparativos, vocês vão ver o quanto andam para e passo assim, tá? Índices Bovespa de sustentabilidade. Esses índices foram criados em linha com uma nova tendência global: valorizar o meio ambiente e promover meios de produção sustentáveis. Diferente dos outros índices da Bovespa, os apresentados agrupam empresas de diversos setores que compartilham a visão de uma economia mais sustentável, maior compromisso com o meio ambiente e com a sociedade. ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, ticker ISEE. O ISEE acompanha a performance das empresas listadas sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Dá destaque às empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de desenvolvimento sustentável, equidade, transparência, prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas. Exemplo: Banco do Brasil, Even, Duratex, Oi, Natura, Vale, BR Foods, etc. Esse índice, pessoal, ele é um índice direcionado para essa seara do mundo ecológico, né? Então ela traz empresas que, dentro de determinadas regras lá, tá? São empresas classificadas como empresas ecologicamente viáveis, né? E tudo, tá bom? ICO2, Índice Carbono Eficiente, código ICO2, né? Ou ticker, né? ICO2. Composto por empresas participantes do índice IBRX50 que aceitaram adotar práticas transparentes com relação às suas emissões de gases efeito estufa, GEE. Para ponderação, considera grau de eficiência de emissões de gases de efeito estufa, né? Além do total de ações em circulação. Tá? Índices Bovespa de governança. Índice Bovespa de governança. Os índices de governança corporativa dão destaque às empresas que optaram por adotar mais transparência e mais respeito aos seus acionistas. As empresas que participam desses índices são as que optaram por alguma das categorias de governança corporativa da Bovespa, ou B3 agora, né? Nível 1, nível 2 e novo mercado. Tá? IGC, Índice de Ações com Governança Corporativa, ticker IGCX. Mede o desempenho das empresas que apresentam bons níveis de governança corporativa. As empresas consideradas devem ser negociadas no novo mercado ou estar classificadas nos níveis 1 ou 2 da BMF Bovespa, hoje B3, né? Exemplo: Bradesco, Cosan, CPFL, DASA, Daicoval, Embraer, etc. IGCT, Índice de Governança Corporativa Trade, código IGCT. É composto pelas ações de empresas integrantes do IGC que atendam a alguns critérios de alta liquidez de suas ações. Exemplo: Banco ABC, ALL, que hoje é a Rumo, né, Logística, BR Brokers, Semig, Cielo, Fleury, Grafisa, JBS, Vale, Tegma, Mills, Springs, etc. IGC-NM, Índice de Governança Corporativa Novo Mercado, código IGNM. Busca medir o desempenho das empresas que apresentam bons níveis de governança corporativa e que estejam listadas no novo mercado. Considera todas as ações emitidas por empresas listadas no novo mercado
da BM IF Logística, Bovespa, hoje B3, né? Exemplo, Arezzo, CCR, DASA, Direcional, Grendene, Croton, que hoje é a Cogna, né? LLX, Natura, Totvis e etc. ITAG, ou ITAG, né? Índice de ações com tag along diferenciado. Ticker ITAG. Mede o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que ofereçam melhores condições aos acionistas minoritários, no caso de alienação do controle. Considera todas as ações em que a empresa concede tag along superior a 80% em relação ao preço obtido pelo controlador no caso de alienação de controle. Exemplo, Abril Educacional, Bradesco, Cielo, Even, Fleury, Grafisa, Gerdau, Gol, Grendene, etc. Pessoal, eu quero lembrar que no final vocês vão ver que esse texto foi escrito em 2017, tá? Outros índices Bovespa. A Bovespa, hoje B3, constantemente busca desenvolver novos índices para ajudar os investidores a acompanhar o mercado. Os mais recentes exemplos são o Índice de Fundos Imobiliários, IFIX, ou IFIX, e o Índice de BDRs, ambos extremamente úteis aos investidores. IFIX, ou IFX, Índice de Fundos de Investimento Imobiliário, B3 hoje, né? IFIX, mede a performance das cotas de fundos imobiliários listados na B3 ou no Soma, mercado de balcão. As cotas consideradas são selecionadas por sua liquidez. Exemplo, FII, né? Fundo de Investimento Imobiliário, tá? Para quem não sabe. Torre Almirante, FII CSHG Shopping, FII TRX Log, FII Kinea e etc, tá? BDRX, índice de BDRs não patrocinados. Ou seja, esse é o índice das BDRs, né, pessoal? Esse ano mesmo nós vimos várias BDRs chegando ao Brasil e vão chegar mais, tá? A tendência é essa, tá? Código ou ticker BDRX. Mede o comportamento dos BDRs, né? Brazilian Depositary Receipts, tá? Quem não sabe o que é. Ou seja, de ações de empresas estrangeiras não patrocinados, autorizados à negociação na B3. São incluídos todos os BDRs não patrocinados que tiverem formador de mercado. Exemplo, Alcoa, Apple, Avon, Coca-Cola, Colgate, GE, eBay, Google, JP Morgan. Hoje, atualizando isso aqui, nós temos Tesla e temos várias outras empresas com BDRs no Brasil, tá bom, pessoal? Para conhecer a lista completa e atualizada das empresas que compõem cada um dos índices Bovespa, entre no site da B3, né? Lá vocês vão encontrar a composição de cada um, inclusive com o seu percentual de ponderação, tá bom? Me desculpem. Um conselho: não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos. Estude a fundo. Tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma sustentável, saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. Os André Araújo, 10 de julho de 2017. É isso aí, meus amigos. Espero ter deixado mais informações para vocês aqui. Esse é o objetivo, tá? Transmitir conhecimento, tá? Para que todos nós possamos ter isso em mente, tá? Mercado não é só olhar gráfico, a gente tem que ter uma cultura, né, de mercado por trás, e conhecer coisas assim também é importante, tá? É muito importante. Corrijam o sábio e o fará mais sábio. Corrijam o ignorante e o fará teu inimigo. Bíblia. Em tempos de dificuldades, uma boa sociedade se mantém unida. Em vez de fazer pressão para obter mais vantagens, as pessoas tentam se ajudar mutuamente. Michael J. Sandel. Justiça. O que é fazer a coisa certa? É isso aí, pessoal. A união faz a força, né? Regras simples e estatísticas são superiores a julgamentos clínicos intuitivos. Paul Everett Mill. Clinical versus Statistical Prediction.
É isso aí, pessoal. A gente sempre fala da questão do feeling, né? Algumas pessoas querem dizer que o feeling é importante. Olha, meus amigos, nós trabalhamos com matemática, com estatística, com probabilidade aqui, tá? O quanto mais a gente for disciplinado dentro dessa abordagem, melhor, tá? A gente sempre vai sobrepujar a intuição a partir da razão aí dentro do mercado financeiro, tá? Na maioria das vezes. É estatisticamente provado, né? Grandes ganhos, pequenas perdas. Todo trade já temos que saber o limite de loss antes e ter a disciplina para mantê-los pequenos. Quando estamos ganhando, temos que saber deixar o preço ir. E quando começar a devolver, ter disciplina para finalizar e manter o ganho no bolso. André Araújo. É isso aí. Grandes ganhos, pequenas perdas. Quem consegue controlar a própria mente em momentos de crise, tem um poder muito grande para controlar a própria crise. É como uma mola retida pronta para disparar de forma certa, no lugar correto, na hora oportuna. Timing. André Araújo. É isso aí, meu amigo. Aqui vem a questão da paciência, a questão do controle emocional, né? A questão das nossas raízes, né? Com boas raízes assim, pessoal, bem administradas, bem cultivadas, a gente conquista o sucesso consistente, tá? Muito obrigado mais uma vez. Espero ter transmitido, ter deixado mais informação positiva que seja útil a vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os